Olá, neste vídeo vamos continuar a falar sobre CSS e vamos começar por ver alguns dos seletores simples que podemos usar nas nossas regras CSS. Portanto, para recordar, os seletores em CSS é a primeira parte da regra CSS que nos permite no fundo, definir quais são os elementos do nosso documento HTML que vão ser modificados por aquele conjunto de regras que vamos escrever depois dentro de chavetas. A escolha do seletor é uma das coisas mais difíceis de fazer em CSS e de perceber exatamente qual é o melhor seletor para selecionar todos os elementos que a gente quer ou qual é o seletor que nos permite selecionar apenas um elemento, um determinado elemento dentro de todos os elementos do nosso documento. E portanto é algo em que é preciso investir um bocadinho de tempo para realmente ganhar à vontade com CSS. Vamos começar por ver os seletores simples. Seletores de elemento, de classe, de ID e grupos. O seletor de elemento basicamente seleciona todos os elementos com um determinado nome de tag. Aqui neste exemplo temos dois. Aqui este seletor H1 vai selecionar todos os elementos H1 no nosso documento, neste caso são dois. Este primeiro, secção 1 e este, secção 2. E o que é que estamos a fazer aqui neste conjunto de regras? Estamos a dizer que todos os H1 vão ter uma cor de texto preto e vão ter uma margem esquerda de 20 pixels. Para já estas regras, as propriedades e os valores que lá estão não são mais importantes. Okay? Estamos a focar-nos apenas nos seletores. Esta regra que está aqui abaixo, com o seletor P, vai selecionar todos os parágrafos e vai definir como cor de fundo a cor amarela. Então nós podemos ver que todos os parágrafos, os 4, ficam com a cor amarela. Portanto, os seletores de elementos selecionam todos os elementos com aquele nome. Okay? Todos os H1, todos os P. Seletor de classe usa aquele atributo que nós falamos muito brevemente quando do HTML. Vimos que haviam dois atributos que eram muito frequentemente usados e que podiam ser aplicados a qualquer elemento no nosso documento HTML, que era o atributo ID e o atributo classe. O atributo classe é um atributo que é específico para CSS, portanto está diretamente relacionado com CSS. E o que nos permite é atribuir aquilo que se chama uma classe a um elemento. Uma classe é aquilo que nós basicamente quisermos. Portanto, neste caso, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a dizer que este H1 vai ter um valor para o atributo classe com o nome heading. Este nome foi escolhido por mim, portanto, os valores do atributo classe são escolhidos por nós. De maneira que eu posso distinguir através deste atributo, ou deste valor, melhor dizendo, eu posso distinguir este H1 deste. Portanto, por qualquer razão, eu achei que ele devia ter aquela classe heading. Se calhar os nomes destas classes, neste exemplo, não são os melhores, portanto, vamos fazer aqui uma ligeira alteração. Não, aliás, já foi feita aqui no exemplo. Portanto, se seguirem o exemplo, o screenshot já não está totalmente de acordo com o código. Portanto, aqui no código já faz um bocadinho mais sentido, se calhar, enquanto valor para a classe. Portanto, aqui o que estamos a fazer é dizer que este H1 tem a classe important. Portanto, é um elemento que para nós, somos nós que estamos a dar este significado, é mais importante do que outros H1 que possam existir. Estamos a fazer algo parecido aqui neste P, logo a seguir, a dizer que ele tem a classe Note e mais nenhum P tem esta classe atribuída.
E portanto, no fundo, estamos a dizer: ok, este P tem este outro significado para nós, isto é uma nota. Uma nota aqui no meio do nosso texto, aquele parágrafo é simplesmente uma nota, é se calhar algo secundário. O que é que isto nos permite? Tendo estes atributos classe definidos, nós podemos usar seletores de classe. E aqui vemos, neste exemplo de CSS, temos um seletor de elemento, tal como tínhamos atrás, que vai selecionar todos os H1, neste caso são 2, e vai atribuir a cor preto e margem esquerda 50 pixels. Depois temos um seletor, ou dois na verdade, dois conjuntos de regras com seletores de classe. Um seletor de classe é identificado por este pontinho. Portanto, alguma coisa que no fecheiro CSS começa com um ponto significa que o que vem a seguir é o nome de uma classe. É o nome, é um valor que estará presente em princípio neste atributo classe, em algum elemento do nosso documento. O que é que este seletor faz? No fundo, ele está a selecionar todos os elementos que têm o valor important no atributo classe. Neste caso é só um, é só este H1. E portanto, nós aqui estamos a dizer que estes elementos importantes vão ter uma cor azul e uma margem esquerda de 20 pixels. Reparem que o H1 é o que tem a classe important e portanto há dois conjuntos de regras que são aplicados ao H1. São estes dois. Mas esta segunda, como vem a seguir, é considerada, vai sobrepor, digamos assim, às regras que estão definidas aqui no H1. Portanto, esta acaba por ser mais específica e também porque aparece a seguir, de cima para baixo, na nossa folha de estilos. E, portanto, aquilo que nós começamos por dizer que deveria ter cor preto e 50 pixels de margem, aqui estamos a mudar de ideias, dizer que não, afinal tem cor azul e 20 pixels. E portanto este primeiro H1 fica azul e com uma margem esquerda de 20 pixels. Reparem que este seletor important só está a selecionar neste caso um elemento, que é este primeiro H1, mas nós podemos atribuí-lo a qualquer elemento. Podemos, por exemplo, atribuir aqui ao último parágrafo a classe important também. Portanto, uma classe, um determinado valor para no atributo classe não tem que depois ser sempre atribuído ao mesmo tipo de elemento. Nós podemos dizer que elementos diferentes têm a mesma classe. Portanto, neste caso estamos só a dizer, ok, são ambos importantes para nós. E portanto, este seletor de classe vai selecionar todos os que têm aquele valor de classe, neste caso important. Portanto, aquele nosso último parágrafo ficou também com a cor azul e com 20 pixels de margem esquerda. Aqui na segunda utilização, estamos a fazer algo parecido. Vamos buscar todos os elementos que têm esta classe note e dizemos que a cor de fundo é amarela. Portanto, as classes, no fundo, permitem-nos aplicar estilos a vários elementos simultaneamente, independentemente do tipo de elemento que for, desde que a gente tenha atribuído um determinado significado através da classe important. Outra coisa que é importante, depois irá surgir um bocadinho mais à frente, a propósito de outros exemplos, é que na verdade o atributo classe no HTML pode ter vários valores. Portanto, eu podia fazer isto. Posso atribuir várias classes a um único elemento. E essas classes devem ser separadas por um espaço. Outra coisa importante é que as classes aqui não têm o ponto. Portanto, o ponto só aparece no CSS para designar que aquilo é o nome de uma classe. Mas voltando a este caso em que um elemento tem várias classes atribuídas, várias regras vão ser aplicadas. Portanto, potencialmente, como em qualquer outra situação, mas aqui torna-se mais óbvio que várias regras CSS vão ser aplicadas a este elemento. Portanto, neste caso vão ser aplicadas as regras important e a regra note simultaneamente. Se houvesse aqui propriedades que entrassem em conflito,
A última, que aparece no final do nosso ficheiro CSS, seria a que ganharia. Portanto, se eu aqui dissesse, por exemplo, que na minha classe Note a cor afinal é vermelha, no fundo o important e Note estavam a usar o mesmo propriedade, color, o important a dizer que é azul, o Note a dizer que é vermelho. Qual é que ganha? Neste caso é este, é o Note, porque é o que aparece por último. Isto não tem a ver com a ordem com que os nomes das classes aparecem aqui. Só tem a ver com a ordem com que as regras aparecem no ficheiro CSS. Nós vamos ver que aqui, ao executarmos, o parágrafo mantém a cor vermelha. Ok, portanto, seletores de classe. Outro seletor simples é o seletor de ID, que de certa maneira é semelhante, digamos assim, ao seletor de classe, mas aplica-se ao atributo ID. E nós já vimos que o atributo ID, um determinado valor só pode ser usado num elemento, dentro de um ficheiro, dentro de um documento HTML. Portanto, os seletores de ID permitem-nos selecionar o único elemento que tem um determinado ID. Isto obviamente só deve ser usado muito pontualmente, porque polvilhar o HTML com IDs não é tipicamente uma boa prática. Portanto, os IDs devem ser usados de forma muito cautelosa e muito criteriosa. Mas nas situações em que temos boas razões para usar um ID, depois temos uma forma muito fácil de chegar a esse elemento nas nossas regras CSS, usando este tipo de seletores. Portanto, o seletor de ID começa com um símbolo cardinal. O cardinal é o símbolo em CSS para designar ID. E, portanto, este cardinal heading ID, esta regra, seleciona este elemento. Seleciona o elemento que tem o ID heading ID, que neste caso é este primeiro H1. Portanto, aqui estamos a colocar a cor azul e a margem esquerda a 20 pixels. Algo parecido neste segundo, vamos selecionar o elemento que tem o ID paragraph ID e vamos colocar o fundo amarelo. Portanto, novamente, tal como acontecia no atributo classe, no atributo ID não existe aqui, no HTML não existe cardinal nenhum, o cardinal é só um símbolo usado pelo CSS. Novamente, aqui estamos a ver, vamos só ver aqui fazer aqui uma ligeira alteração só para mostrar mais um aspecto. Estamos a ver que aqui neste exemplo nós temos, neste primeiro H1, temos várias regras aplicadas. Temos esta regra que usa o seletor de ID, porque o ID, a heading ID está aplicado a este elemento. E aqui estamos a dizer que tem a cor azul e a margem esquerda a 20 pixels. E o seletor de elemento H1 também vai selecionar este H1 e dizer que a cor do texto deve ser preto e a margem esquerda de 50 pixels. E reparem que aqui a ordem não interessa. Se eu puser isto ao contrário e executar, aquele primeiro H1 fica sempre com cor azul e margem esquerda de 20 pixels. Isto porquê? Porque seletores diferentes têm aquilo que se chama em CSS especificidades diferentes. E quanto mais específico for um seletor, maior é a sua prioridade. E, portanto, neste caso, este é um exemplo em que um seletor tem maior prioridade, é mais específico e, portanto, tem maior prioridade do que outro. E isso sobrepõe-se à ordem com que ele aparece aqui no CSS. Portanto, os seletores ID são seletores considerados seletores muito específicos.
E portanto eles ganham praticamente todos os outros seletores. Pelo menos outros seletores simples, como estes que estamos a ver neste momento. E portanto, qualquer que seja a posição em que isto aparece no nosso fecheiro CSS, este seletor vai sempre ganhar, digamos assim, vai ter prioridade. Vamos ver depois mais à frente, nós não vamos ver assim de forma muito detalhada exatamente como é que é calculada a especificidade de um seletor, mas fiquem só com isto na cabeça, que há vários aspectos que contribuem para o browser, para a decisão de qual o conjunto de regras final que é aplicado a um elemento. A ordem no CSS, a especificidade do seletor, o tipo de inclusão das regras CSS, não é? Se é externo, interno ou inline. Portanto, há aqui vários fatores que contribuem para esta decisão e que, em alguns casos, podem levar à confusão. A primeira coisa a fazer, o primeiro aspecto para a gente conseguir perceber é saber que existem estas diferentes regras. Na maioria dos casos, naquelas situações mais simples, a regra é mais ou menos óbvia e, portanto, não gera assim, não é muito problemática. Mas depois vamos ver, pontualmente, vamos ver exemplos, mais exemplos destas situações. Para terminar este conjunto de seletores simples, um seletor de grupo, não é bem seletor de grupo, é mais um agrupamento de seletores. Portanto, nós podemos, como aqui neste exemplo, em algumas situações, nós podemos querer aplicar exatamente o mesmo conjunto de regras a vários elementos. Como é que podemos fazer isso? Existe mais do que uma forma, não é? Uma forma seria repetir. Vamos fazer aqui. Vamos supor que eu quero aplicar o tamanho da fonte. Quer dizer que todos os H1s e todos os parágrafos têm 24 pontos. O texto deve ter 24 pontos de tamanho. Portanto, uma das formas seria escrever assim. Portanto, dois seletores, dois conjuntos de regras, no fundo com o mesmo conteúdo. Font size 24 pt, tanto para o H1 como para o P. Claro, mas há situações em que não é prático. Podemos querer exatamente a mesma regra em mais algum outro elemento e, portanto, estaríamos a repetir sempre a mesma regra várias vezes. Portanto, uma alternativa é fazer como tínhamos há pouco, no exemplo original, que é simplesmente separar com uma vírgula. Estes seletores em que, quando temos vírgula no seletor, no fundo nós estamos a selecionar, a aplicar os vários seletores simultaneamente e a todos os elementos que correspondem a algum daqueles seletores nós vamos aplicar a regra. Portanto, isto é exatamente igual, é equivalente ao que estava escrito há pouco. É como se tivéssemos exatamente isto que temos agora. É exatamente a mesma coisa. Portanto, nestas situações nós podemos escrever um bocadinho menos código, separando simplesmente por uma vírgula. Vamos depois ver estes seletores compostos um bocadinho mais à frente, mas aqui neste exemplo já aparece, portanto podemos já também ficar com esta noção de que é possível juntar seletores diferentes, neste caso sem espaço. Aqui, ao contrário da vírgula, portanto a vírgula significa que eu vou selecionar todos os H1s e todos os P simultaneamente. Aqui, quando não temos nada a separar um seletor do outro, portanto, neste caso temos um seletor de elemento e depois logo imediatamente a seguir, sem espaço nem nada, um seletor de classe, .title. Este seletor vai selecionar apenas a interseção dos dois, ou seja, vai selecionar todos os H1s que simultaneamente têm o atributo
tem uma classe title. Portanto, tem um atributo classe com o valor title. Okay? Simultaneamente, ou seja, a interseção tem que ser um H1 e tem que ter a classe title. Portanto, neste caso, este seletor vai selecionar este elemento aqui, porque é o único H1 que tem, para além disso, para além de ser H1, tem a classe title. Com este nós vamos selecionar todos os H1 e todos os P. Vamos selecionar este e este. Portanto, na verdade vamos selecionar tudo o que está aqui no nosso exemplo. Ok? Portanto, são formas diferentes de criar composições, digamos assim, à custa de seletores mais simples. Depois vamos ver mais alguns exemplos de composições mais à frente. Aqui, eu depois vou abrir este exemplo, esta página um bocadinho mais à frente também, no outro vídeo, mas ficam já aqui com um link para uma página de testes que numa fase inicial pode dar algum jeito. É simplesmente uma página de teste, de demonstração de alguns seletores e podemos mesmo escrever aqui um seletor completamente arbitrário para testar. E aqui do lado direito vemos uma página muito simples, só com alguns elementos e com uma representação em árvore. Isto pode facilitar quando estamos a testar, a tentar perceber qual é o significado de um determinado seletor, porque ao executar aqui o seletor, e há aqui alguns já pré-definidos, ao clicar num seletor, do lado direito, o elemento quer na árvore HTML, quer na própria página, aqui em baixo, são selecionados com este tracejado vermelho em movimento. Portanto, para tornar mais óbvio o que é que um determinado seletor está a selecionar no nosso HTML. Eu aproveito também para chamar a atenção novamente que é aqui, quando nós temos seletores, quando começamos a usar seletores CSS, que esta percepção da estrutura em árvore dos elementos HTML é extremamente importante. E vai ficar mais óbvio quando falarmos de alguns seletores mais avançados mais à frente.